Paz do Senhor, igreja. Vamos colocar de pé para adorar a Jesus. Hoje é nosso último culto do ano. E o sentimento que nós devemos carregar dentro de nós é de gratidão. Gratidão ao Senhor por um ano de família, por um ano na presença dEle, unidos, por um ano onde Ele derramou bênçãos, onde Ele fez milagres, onde Ele esteve conosco em cada momento das nossas vidas, onde Ele esteve conosco nas lutas, nas vitórias. E nós devemos ser gratos ao Senhor por mais um ano que nós passamos unidos na presença dEle, e que no ano que vem nós possamos continuar na presença dEle, buscando, o adorando, unidos na presença do Senhor, uma igreja num só corpo, numa só voz, numa só adoração. Que o nome dEle seja exaltado aqui neste lugar. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Pai. Grande é o teu nome, exaltado é teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Agradecer-te por uma obra em nossas vidas.
declarar: queremos o teu nome e agradecer-te. Confiamos em teu infinito, pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre todos. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno. Só tu és, não há outro, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céus. Graça e paz, igreja. É assim que nós começamos louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, ciente de que tudo o que aconteceu até aqui, como disse a Adriele já no início, nós estamos aí findando o ano, é o último culto do ano, e que bom que você está aqui, mas ciente desta verdade, de que o Senhor está conosco, e até aqui Ele tem nos ajudado. É a sua graça que nos basta, que nos fortalece, que nos sustenta, e que nos provê a cada dia a sua presença maravilhosa. Você tem consciência dessa presença? Você tem carregado essa presença até aqui? Você chegou aqui cheio dessa presença? Vai sair daqui cheio dessa presença. Amém? Você pode declarar isso para quem está do seu lado? Seja cheio da presença do Senhor. E assim cumprimente alguém. Quem sabe aí 2, 3 pessoas. Declare a paz de Jesus sobre ele ou ela, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Se você já cumprimentou alguém, fique à vontade, pode se sentar. Estamos numa noite de celebração, de busca ao Senhor. E eu quero aqui também declarar a paz de Jesus sobre você, amém, igreja? Que o Senhor te encontre nessa noite, assim como você veio ao encontro dEle, que Ele te encontre, que a graça do Senhor nos encontre nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração. Estamos findando o ano, mas não estamos findando a nossa adoração. Estamos findando o ano, mas não estamos findando a nossa jornada na presença do Senhor. Tem muita coisa ainda para acontecer. Tem muito caminho ainda para trilhar, os caminhos do Senhor. E Ele nos reúne nessa noite para simplesmente agradecermos, para celebrarmos o nome dEle, por quem Ele é e pelo que Ele já fez, não é? Assim também quero estender a nossa gratidão, nosso carinho a você que nos assiste pela internet, que a graça de Jesus seja sobre você. E nós sempre convidamos, se você é de Sertanópolis ou da região, faça-nos uma visita qualquer dia, receberemos você com muita alegria. A igreja entende assim também, amém? Glória a Deus. Mas eu quero também declarar também nossa alegria por você que está aqui pela primeira vez. Quem sabe no último culto do ano, findando o ano, você veio nos visitar, está aqui pela primeira vez. Nós queremos expressar nossa alegria, nossa gratidão pela sua companhia e dizer que esperamos você mais vezes com toda certeza. Mas você não pode sair daqui de mãos vazias, porque nós temos uma lembrança para você. Então você que está aqui pela primeira vez, por favor, ao sair, ao encerrar o culto, fale com quem está ali na porta, o casal ilustre, né? O Cosme e a Patrícia, estão de jaleco azul, eles vão te direcionar e a receber um presente, uma lembrança, em forma da nossa gratidão por você estar conosco nessa noite, tá bom? Por favor, não saia daqui sem passar lá e falar com eles. Diga lá, olha, eu estou aqui pela primeira vez. Eles vão te presentear em sinal da nossa gratidão, tá certo? Queridos, nós temos muitos recados hoje, viu? Brincadeira, é um só. Só quero reforçar apenas um aviso para nós continuarmos celebrando, louvando ao Senhor, não é? Com adoração, os cânticos. O aviso que eu tenho é, na verdade, uma convocação para o 12 por 12, que vai acontecer do dia 6 ao dia 17 de janeiro, não nessa semana, na próxima, na segunda-feira, dia 6, estaremos aqui durante 12 dias diretos, consecutivos, ininterruptos, mas intensos,
buscando a presença, a face do Senhor, com este tema, a jornada 12 por 12, falando sobre o clamor. Vamos ter aqui 12 noites de clamor, por 12 meses, por um ano de bênção, sim, mas na verdade por uma jornada, uma vida na presença do Senhor. E cada dia nós teremos um alvo específico, tanto para a palavra, como também para a oração. E são cultos breves, com exceção dos domingos, é claro, e das terças-feiras, não é? Com a Noite da Esperança, no formato do 12 por 12. Mas os demais dias, principalmente o dia 6, começando, é um culto breve de 45 minutos a 50 minutos, bem rápido, bem objetivo, para estarmos na presença do Senhor, buscando como igreja a face de Deus. Então, se você tem disponibilidade, pode estar conosco, assuma esse compromisso, venha juntos para buscarmos a Deus, traga sua família, convide amigos, vamos nesses dias estar intensamente na presença do Senhor. Posso contar com vocês? Amém, igreja? Amém, igreja? Eita bênção! Queridos, este é o aviso de hoje. E eu quero convidar você também, enquanto cantarmos a nossa próxima canção, em adoração ao Senhor, que também o louvemos com os nossos recursos. Quem sabe você veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, uma oferta missionária, não sei, mas que o Senhor te use e te abençoe também com essa atitude. Nós fazemos isso generosamente, colaborativamente, contribuindo para o reino de Deus, mas também obedecendo a sua palavra, porque tudo é dele e tudo é para a glória dele, amém? Então eu quero te convidar a ficar em pé, nós vamos louvar ao Senhor, mas antes eu quero te convidar à oração. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui por tua graça, é pela tua misericórdia. Nós marcamos uma agenda, nós nos programamos, mas é o Senhor quem nos reúne aqui, porque a vida vem de ti, a saúde vem de ti, o fôlego vem de ti, a nossa força, a nossa energia, ó Deus amado, a nossa vontade vem de ti, e nós te louvamos porque o Senhor nos permite estarmos aqui, na tua presença, como corpo de Cristo, como igreja, como povo de Deus, e pedimos, Senhor, visita-nos, encontre-nos, Senhor, vem sobre nós, com a tua graça, maravilhosa graça, derrama assim, Senhor, a tua saúde, a tua presença, a tua alegria, a tua paz. Sim, Senhor, que sejamos alvos do teu amor nessa noite, Senhor. Receba toda adoração, receba todo louvor, seja pelos cânticos, seja pelos nossos lábios, pelas nossas palmas, seja, Deus, pela nossa dança, seja pela nossa vida financeira, seja, Senhor, pela nossa oferta, que tudo seja para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Aplauda ao Senhor, igreja, e vamos louvá-lo e celebrá-lo. Todas as nações
nós o exaltamos em só coração, nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Rei da glória, tu és meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Vamos declarar a Jesus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te exaltamos, Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Rei da glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos. De tudo e de todos. Santo tu és, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por finalizarmos um ano que foi difícil, Senhor. Foi complicado, foi doloroso, mas o Senhor foi a fonte de água viva. O Senhor foi aquele que nos manteve de pé, Senhor. Senhor, nós queremos que no ano de 2025 nós continuaremos bebendo da fonte de água viva. Nós nos derramaremos diante de Ti, Senhor. Daremos para Ti tudo que nós temos. Exalte o Senhor. Feche seus olhos agora e fale com o Senhor o que você precisa. O que você precisa. O que você precisa se desligar no ano de 2024 para chegar mais perto do Senhor. O que tem te prendido, o que tem te machucado. Fale com o Senhor. Ele é fonte de água viva. Junto à poça estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim.
Você me ouviu, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar do
vão fazer. Oh, Senhor, seja o refúgio, seja a fortaleza, Senhor. Tu és santo, Tu és exaltado. Minha alma espera a fonte da vida que me sou dom de Deus, o Messias. Feche seus olhos. Aplauda ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós sabemos que o Senhor é a fonte certa, a fonte inesgotável. Nós tentamos muitas vezes, Senhor, buscar satisfação em outras coisas, em outros lugares. Ah, meu Deus, quantas vezes este ano, quem sabe, nós buscamos tantas vezes, Senhor, em outros lugares e nos esquecemos que só o Senhor tem água viva para nos dar. Ah, Senhor, nos perdoa. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, porque nós muitas vezes, Senhor, nos esquecemos, não valorizamos. Oh Deus, tem misericórdia, porque nós sofremos consequências de simplesmente não beber da fonte que vem de Ti. Mas nessa noite, Senhor, nosso coração se volta, se dobra ao Senhor, reconhecendo que de Ti vem a vida, de Ti vem a paz, do Senhor vem a alegria que precisamos. O Senhor é a fonte de salvação. Só o Senhor tem a satisfação que a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser, o nosso corpo precisa. Ah, Senhor, enche-nos nessa noite. Derrama sobre nós este Teu bálsamo, este Teu refrigério. Quantos aqui, Senhor, precisando de um refrigério? Quem sabe muitos aqui, Senhor, findando o ano e dizendo: Senhor, eu preciso tanto do Seu refrigério, eu preciso tanto, ó Deus, dessas águas purificadoras, dessa fonte, Senhor, que me limpa, ah, Senhor, dessa fonte que me sacia. Quantos, Senhor, precisando? Ah, Jesus, dá-nos mais de Ti, queremos beber de Ti. Tu és a nossa fonte. Ah, queridos, eu não sei você, mas eu estou aqui desejoso mais do Senhor. Eu quero mais da Sua presença, Senhor. Nada nessa vida nos alegra como o Senhor nos alegra. Nada nessa vida nos satisfaz como o Senhor nos satisfaz. Ah, Senhor, dá-nos mais. Vamos cantar: quero beber, quero beber, quero beber. Cante isso. Deus tem um rio para derramar nessa noite. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Ah, oh, Senhor. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Louve ao Senhor com as suas palmas, queridos. Nós costumamos dizer que o nosso saciar-se em Deus depende do tamanho da nossa fome e da nossa sede. O quanto você deseja, o quanto você anseia, é isso que Deus vai te dar, é isso que Deus vai derramar. Então queira, anseie, deseje muito mais, porque Deus tem muito mais para derramar sobre você. Amém, queridos? Pode tomar seu assento, fique à vontade. Nós vamos para a palavra. E esta é uma noite que nos traz um anseio, porque estamos findando o ano. O último culto, meu Deus. Você tem ideia de quantos cultos nós já tivemos esse ano? Quantos encontros, quantas reuniões, quantos momentos estivemos juntos nesse ano?
estamos findando. Se você contar aí a média dos domingos, basicamente o ano tem 52 domingos. Então, se você é assíduo de domingo a domingo, você passou aqui 52 vezes, pelo menos. Pelo menos. Mas, além das terças-feiras, culto de homens, culto de mulheres, culto de adolescentes, culto de jovens, culto da terceira idade, culto de casais, e por aí vai. O quanto nós já fizemos, o quanto nós já buscamos, o quanto nós já nos encontramos buscando ao Senhor, e hoje estamos findando, é o último do ano, não é? Mas como eu disse, é o último do ano, e não da nossa vida, porque 2025 vem aí para vivermos muito mais intensamente para a glória do Senhor. Você deseja isso? Se Deus já se revelou como se revelou a você nesse ano, se Deus já te abençoou como te abençoou nesse ano, se você já se descobriu amado e amada por Deus como você descobriu neste ano, saiba que 2025 vai ser muito mais. Assim eu quero, assim eu espero, assim eu creio em nome de Jesus. Amém, igreja? Queridos, vamos lá, nós vamos também encerrar esta série Caminhos, que tanto nos desafiou a repensarmos a nossa jornada, o nosso caminho, a nossa caminhada na fé. E eu quero nessa noite falar sobre um caminho que é tão importante, por que não dizer, tanto quanto os outros, mas é basicamente a nossa essência, o nosso fundamento do cristianismo, do evangelho, da revelação de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, por favor. Nós vamos falar sobre o caminho do amor. Caminho do amor. 1 Coríntios capítulo 13. Aliás, nós vamos ler a parte B do último versículo do capítulo 12, que nos insere na temática de hoje. Senhor, nós estamos aqui para buscar a Tua face e queremos, Senhor, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, da pregação da Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos revelar o Senhor Jesus Cristo e a vontade do Senhor, que nós precisamos conhecer, aprender, o que nós precisamos fazer. Nós te pedimos hoje, Senhor, clarifica, Senhor, a Tua vontade, a nossa mente e os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. 1 Coríntios, vamos ler no capítulo 12, no último versículo, que diz assim, e aí o capítulo 13 todo, diz assim, versículo 31 do capítulo 12, entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Você deve ter ouvido já você deve ter visto já palavras acerca deste capítulo, até mesmo em casamento. E é muito normal utilizarmos desse texto para casamento, falando do amor, do elo, da aliança, do relacionamento que se baseia no amor. E de fato, isso pode ser usado tranquilamente, não só em relação ao casamento, mas em qualquer outro relacionamento. E é basicamente isso, ou disso que se trata o capítulo 13, que o apóstolo Paulo nos dá aqui, de bandeja, acerca do amor. Mas sabe, nós precisamos entender e compreender algumas coisas. O apóstolo Paulo, ele está pontuando aqui, praticamente fazendo um parênteses, ou então, dando uma pausa no assunto sobre os dons, que ele vem tratando no capítulo 12, desta carta de 1 Coríntios, para depois retomar este assunto dos dons no capítulo 14. E aqui no capítulo 13 ele insere uma narrativa, um caminho que dá base e fundamento para tudo o que ele já falou e para tudo aquilo que ele ainda vai falar. É como se ele interrompesse a sua narrativa sobre os dons para dizer, olha, de fato, tudo isso que eu venho falando aqui só tem sentido se houver isso. E tudo aquilo que vem a partir disso, aí sim vale a pena. Então ele começa a falar do amor. Aliás, ele finaliza o capítulo 12, no versículo 31, dizendo que essa igreja, a igreja de Corinto, deveria procurar com zelo os melhores dons. E se você já leu esta carta, se você já ouviu uma mensagem, você já conversou com alguém a respeito, você deve entender que Paulo pontua aqui no capítulo 12, dons, por exemplo, como dons de línguas, o dom da fé, o dom de cura, o dom de operação de milagres. Ele vai pontuando dons que estava, e nós cremos como IPI, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós cremos que estes dons, eles são contemporâneos, eles são para nós hoje, eles não ficaram no passado. Deus opera ainda, o Espírito Santo opera ainda através dos dons, e somos uma igreja que busca fervorosamente dons, e nós vemos acontecer de uma forma ou de outra, Deus opera entre nós, para o seu louvor e glória, amém? Mas ele está dizendo aqui que esta igreja é uma igreja que possui todos os dons, é uma igreja excelente, é uma igreja muito relevante, é uma igreja que todo mundo gostaria de fazer parte, se olharmos pela ótica da sua estrutura, da sua dinâmica, pela ótica do seu culto, se olharmos para como esta igreja se apresenta ao mundo, com certeza era uma igreja de vitrine, que todos gostariam de participar, e que também, quem sabe até, todos os pastores gostariam de pastorear, porque era uma igreja vibrante, era uma igreja viva, era uma igreja cheia dos dons. Então o Espírito Santo, digamos assim, fluía entre eles de uma forma muito natural, usando-os com os dons, usando através do seu agir entre eles. Entretanto, meus queridos irmãos, esta igreja, apesar de ser conhecida como uma igreja cheia dos dons, uma igreja relevante, uma igreja vibrante, mas também reconhecida como uma igreja errante, de certa forma. Porque Coríntios, a igreja de Coríntios, uma igreja que o apóstolo Paulo fundou numa de suas viagens missionárias, enfrenta, apesar da sua proatividade no servir, no agir, no propagar o evangelho, no fazer grandes coisas para Deus, apesar disso,
era uma igreja que vivia dificuldades, vivia enfrentamentos em relação a relacionamentos. Era uma igreja que tinha problemas sérios de relacionamentos dentro dela. Era uma igreja que existia brigas, conflitos, rixas, discórdias. Era uma igreja que, por um lado, era bonita, frutífera, excelente, mas na sua essência estava sofrendo e precisava de cura, precisava de restauração e precisava de um conserto. Então Paulo vem falando dos dons e de certa forma orientando, ensinando, dando um norte. Olha, vocês devem usar os dons desta forma, pedir desta forma, vocês precisam agir assim, conforme tal. E aí chega no capítulo 13, ou no final do capítulo 12, ele diz, olha, mas espera aí, a bem da verdade, os dons são excelentes, os dons são importantes. Aquilo que vocês fazem como igreja, servindo, agindo, aquilo que vocês fazem como igreja, sendo relevante, isso é excelente, é maravilhoso, precisa acontecer, tem que ter, mas há algo muito além, muito maior, muito mais excelente, que é preciso haver, existir e estar fluindo entre vocês, em detrimento ou apesar de tudo isso que vocês estão vivendo, é o amor. Por isso que ele fala, eu vos apresento agora um caminho mais excelente, o amor. E aí ele começa a pontuar, queridos, a necessidade do amor. A necessidade do amor, porque ele diz, ainda que eu fale, ele utiliza dessa expressão pelo menos umas 4 vezes, 5 vezes, se você, dependendo da sua tradução bíblica, e ele apresenta dizendo, olha, ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça os mistérios de Deus, que tudo me seja revelado, tudo aquilo que às vezes nós sonhamos, esperamos conhecer, a gente lê as Escrituras, nós lemos a Bíblia e muitas vezes nos é ofuscado muitas coisas, muitos detalhes, e talvez Paulo esteja dizendo, olha, ainda que eu tenha todos esses mistérios escancarados, esclarecidos a mim, e eu seja o portador do conhecimento pleno de quem Deus é, ainda assim, e tenha toda a ciência, conhecimento, ainda que eu tenha tamanha fé, uma fé que ninguém tem, e que nunca foi vista, a ponto de mover um monte, uma montanha. Você já viu alguém mover uma montanha? Se você falar que já viu, meu Deus, não vou sair correndo, mas a gente precisa conversar depois. Mas ninguém tem uma fé desse tamanho. Nós temos muita dificuldade para mover tão poucos montinhos, pedrinhas, não é? E a gente pede oração, ajuda-nos em oração, porque a fé está fraca, a fé está pequena, e eu preciso romper. Mas Paulo está dizendo, ainda que eu tenha uma fé gigantesca, extraordinária, ainda que eu distribua os meus bens, ele está pontuando aqui, queridos, coisas que parecem exageradas, e é isso mesmo que ele está querendo fazer. Ele está querendo mexer com o nosso entendimento, com a nossa cabeça, nos fazendo entender que não importa o quanto nós façamos, não importa o quanto nós realizemos, se não tiver amor, não vale nada. Se não tiver amor, não valeu de nada, não teve sentido. Ele está pontuando de uma forma, ele está usando de hipérboles, que são figuras de linguagem, para expressar exageros, para trazer uma ideia, para reforçar ou fortalecer uma ideia. Então ele diz, ainda que, não que ele tenha e nem possa ter, mas ele está dizendo, ainda que eu seja tão eloquente, a ponto de falar todos os idiomas, ainda que eu seja tão eloquente a ponto de falar a língua dos anjos. Queridos, e a Bíblia não nos diz como é a língua dos anjos, e se a linguagem dos anjos, se o idioma dos anjos é algo inteligível, nós não sabemos. Sabemos que possa existir, mas ninguém sabe, ninguém conhece. As línguas que provavelmente nós falamos, entendendo como um dom de línguas,
Nós não podemos definir como línguas dos anjos, não é. A Bíblia não nos dá essa base. Mas o que ele está dizendo, ainda que eu fale como se fosse possível, e talvez não seja, ainda que eu fale a língua dos anjos, que eu domine toda a eloquência na terra e toda a eloquência no céu. O que é isso para Deus? Não é nada, se não tiver amor. Então Paulo está falando da necessidade. Há uma necessidade gritante, urgente, de vivermos em amor, de desenvolvermos amor, de nos relacionarmos em amor, de desfrutarmos do amor. Há uma necessidade urgente, gritante, queridos, de conhecermos o amor. E talvez você fale, nossa pastor, mas que duro essa mensagem, porque a gente trabalha duro, não é? E de fato, queridos, quem sabe nós estamos vindo de um ano tão intenso, como igreja, eu posso dizer, digo por mim mesmo, nós estamos vindo de uma intensidade fantástica, fantástica, eu atribuo como extraordinário. Estou vendo uns dando risada aí já, que você deve lembrar de algumas coisas, imagina, meu Deus, o pega foi para valer esse ano, foi ou não foi? Amém, igreja? Amém. Se você é envolvido com alguma rede aqui, se você é envolvido com algum ministério, se quando há uma chamada para alguma frente de trabalho, você se engaja, você sabe que o negócio acontece aqui. Quando você menos espera, está tudo sendo reorganizado, resolvido. Aqui não tem tempo ruim. Essa igreja é uma bênção, queridos. Glória a Deus. E nós vivenciamos isso este ano. Meu Deus, que bênção que foi. Parece que olhar para trás, nem podemos entender quantas coisas já fizemos. E glória a Deus por isso. Isso é necessário, faz parte. Está no nosso DNA. Somos igreja imparável. Não é? 2025 está vindo aí. Mas, queridos, Paulo está dizendo que nada disso tem valor algum se não for feito em amor. Nada disso tem sentido nenhum se não for regado ou ter como motivação o amor. Não é impressionar alguém. Não é para se mostrar para alguém, não é para alcançar o favor de alguém, não é. Não é para ser visto por alguém, mas é por amor. Amor. Agora, quando ele começa a pontuar isso, falando sobre a necessidade do amor, ele fala aqui, como no versículo 1, sobre a eloquência, no versículo 2, sobre algo extraordinário, no versículo 3, sobre uma extravagância, algo, meu Deus, que quem faria isso? Dar todos os bens aos pobres. Alguém já fez isso, com certeza. Mas é algo extravagante. Jesus uma vez confrontou um jovem chamado, que a Bíblia não dá o nome, mas denomina como jovem rico, Lucas capítulo 19. E ali, esse jovem se gabando da sua sabedoria e do seu conhecimento, sendo rico, Jesus disse para ele, olha, você pode ser uma boa pessoa e fazer coisas boas, mas faz o seguinte, porque falta uma coisa para você, vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois vem me seguir. Jesus poderia ter pedido a ele simplesmente para o seguir, vem e siga-me. Não, mas antes de seguir Jesus, venda tudo que você tem e distribua aos pobres, depois você me segue. Este jovem, ele voltou para sua casa frustrado, porque jamais esperaria ser confrontado dessa forma. Em contrapartida, há outras pessoas na Bíblia que renunciaram tudo que tinha para seguir a Jesus. O fato é que Paulo está dizendo, queridos, que ainda que ele vendesse tudo que ele tivesse, ainda que ele se entregasse por completo, que ele desse a própria vida, que ele morresse, se isso não for por amor, do que valeria? Isso serve de lição para nós, queridos, porque às vezes como igreja nós temos boas intenções, mas será que realmente o amor move o nosso coração? Será que realmente o amor guia o nosso coração? Será que realmente o amor, queridos, é o nosso objetivo? Será que tudo que nós fazemos, tudo que nós executamos, tudo que nós realizamos está pautado no amor? Isso é para pensarmos. Eu me coloco em primeiro lugar. Senhor, estou servindo ao Senhor Jesus como pastor. Eu estou fazendo isso por amor.
Eu estou dia a dia caminhando na igreja, acompanhando vidas, pregando, fazendo qualquer outra coisa. Estou fazendo isso por amor, Senhor? Sonda meu coração. Eu preciso entender que o amor é uma necessidade urgente e gritante. Aí a partir do versículo 4, meus queridos, o apóstolo Paulo, falando sobre o caminho do amor, ele apresenta a natureza desse amor. E aqui é algo interessante, porque, embora, como já disse, nós usamos esse texto muitas vezes para casamento, não é? Falando da importância aí do amor na vida dois e tal. Mas, não sei você, mas eu muitas vezes já me peguei pensando assim, e às vezes, se eu não entender de fato o que a palavra de Deus está querendo dizer, posso pensar assim também. Isso é um risco de olharmos para esse texto e acharmos que é impossível viver isso. Se eu perguntar para você, você já pensou isso? Você já leu 1 Coríntios 13 e falou, meu Deus, é impossível viver isso. Será que é? Será que é impossível viver este amor que o apóstolo Paulo está falando? E olha, é interessante porque a gente pode até entender isso se termos como base e fundamento o amor ágape. Porque se você se lembra, o amor ágape é o amor de Deus por nós. É o amor extraordinário, é o amor divino, não é? É esse amor esplêndido, que, vamos dizer assim, não depende de nós, é um amor incondicional. Deus nos amou com amor ágape, a ponto de se entregar por nós. Jesus Cristo veio e morreu na cruz por nós. Isso é amor ágape, não é? E aí a gente tem a tendência, porque o texto fala do amor ágape, a gente tem a tendência de olhar para isso e dizer, eu não posso, eu não consigo, é muito para mim. Será? Não é. Como igreja, queridos, nós temos um caminho, que é o caminho do amor. E no caminho do amor, é possível viver sim. Por quê? O apóstolo Paulo, ele pontua aqui a natureza do amor, dizendo que o amor é paciente e bondoso. E o amor paciente e bondoso, ele está falando aqui do amor, não de fato numa definição, mas trazendo alguns aspectos, algumas características deste amor, que precisa existir na igreja, que precisa existir na nossa vida. E aí ele começa pontuando, o amor é bondoso e o amor é paciente. Uma vez que ele caracteriza o amor desta forma, ele começa a trazer algumas incoerências em relação a este amor. Ele começa a dizer, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Ele começa a trazer uma série de negativas, dizendo, olha, o amor não é assim. O amor não é desse jeito, o amor não é como você pensa. Não, 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 não. O amor, ele é paciente e ele é bondoso. E aí eu preciso lembrar você de uma coisa. Quando o texto aqui fala de amor, está falando não de um amor a Deus, está falando de um amor relacional de uns para com os outros. E Paulo está tratando aqui algo tão essencial nessa igreja chamada Coríntio, igreja de Coríntio, quanto para nós é também. Ele está dizendo, ei, vocês precisam conhecer e aprender este amor. Como é este amor? Então ele começa a dizer que é possível viver este amor, porque este amor, ao contrário daquilo que muitos pensam ou fazem, ele não é assim. Porque se ele está dizendo, o amor não arde em ciúmes. Ora, alguém poderia dizer aqui que é vítima de ciúmes, ou é prisioneira dos ciúmes? Não, você tem a decisão de ser ciumento ou não. Você tem a decisão de arder em ciúmes ou não. Você que decide. E Paulo está dizendo, se você ama, você não arde em ciúmes. Se você ama, você não se envaidece, você não vive vaidade. Você não se vangloria, não se orgulha. Se você ama, você não age assim.
Ele continua dizendo, se você ama, e é claro que eu estou parafraseando e de certa forma aplicando, você não se conduz de forma inconveniente. Quando ele começa a pontuar esses nãos, que o amor não é assim, ele está tratando diretamente dos problemas daquela igreja, queridos. E dizia da igreja de Coríntio, vocês precisam entender que vocês são bons em muitas coisas, mas na essência falta muito. Porque ao passo que vocês têm um excelente culto, ao passo que vocês têm uma equipe de louvor extraordinária, ao passo que vocês têm bons pregadores sensacionais, que arrastam multidões, ao passo que vocês têm eventos, atividades, programações que atraem pessoas, impactam a cidade, vocês não estão se amando, vocês não estão convivendo bem. Isso é tão triste. Então nós precisamos aprender, queridos, porque nós podemos muitas vezes nos perder no caminho como igreja. Se não tomarmos cuidado, nós podemos nos perder no caminho como igreja. Se a gente não toma cuidado, nós entramos num ativismo. O que é um ativismo? É desenfreadamente a gente fazer, realizar, e com excelência, para a glória de Deus, mas nos esquecer de nos relacionarmos, de convivermos, de nos amarmos, olho no olho, de conversar, de sentar junto. Quantas vezes nos cruzamos aqui nos corredores, na cozinha, aqui dentro, não é? Em todas as atividades que temos, e às vezes não temos a capacidade de parar um pouco, olhar no olho e perguntar, ei, você está bem? Como você está? Como está a sua família? Eu cometo esse erro. Como pastor eu cometo esse erro. E preciso rever meus conceitos. Quantas vezes passamos, nos deparamos com pessoas que estão sofrendo e precisam de uma palavra, de um abraço, e estamos com a cabeça tão focada, mas tão ativa e tão focada em fazer, em realizar, e nos esquecemos que tudo o que nós fazemos e realizamos é para a glória de Deus, porque nós queremos alcançar e cuidar de vidas. Não é isso? Esse é o sentido. Então ele começa a falar dessas incoerências, que o amor não é isso, não é aquilo, o amor não faz assim. Aí no versículo 7, ele diz o contraponto, e o que de fato é coerente. Aliás, no versículo 6 ainda, por favor, volta aí. Ele diz, olha, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Note que ele está falando de um amor relacional, que tem a ver com o outro. Um amor que tem a ver com o outro. Não é consigo mesmo. Um amor que não é egoísta, um amor que não pensa em si mesmo, um amor que não busca os seus próprios interesses, um amor que está voltado para o outro. E ainda ele diz, no versículo 6, o amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quantas pessoas que nós vemos, acompanhamos, eu falo acompanhar no sentido de observar, e às vezes nós nem damos bola pelo sofrimento e injustiça que ela está passando, porque isso não nos atinge, porque não tem a ver comigo, porque não tem a ver com a minha família, e passa despercebido. Não que a gente se alegra de fato, Paulo está dizendo que nesta igreja tinham pessoas que se alegravam com a injustiça de outras pessoas. Isso é terrível. Mas ele está dizendo o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor que Deus espera de nós e entre nós, é um amor que se alegra com a verdade. É um amor que espera, de fato, o amparo, o suporte para cada um. Sabe, eu entendo este amor como um amor que traz dignidade ao ser humano. Um amor que traz dignidade à pessoa. Um amor que restaura a pessoa. Mas isso, veja,
não é uma pessoa em si, é uma comunidade que precisa viver nisso. É uma igreja, uma família que precisa viver nisso. Nós podemos aplicar isso muito bem às nossas famílias, sim, dentro de casa. Como nós precisamos viver isso? Olharmos mais para o outro. Mas ele está dizendo, como igreja, nós precisamos ter esse cuidado uns para com os outros. E aí no versículo 7, ele contrapõe dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui, em contrapartida às incoerências que possivelmente os coríntios, não os corintianos, viu? Os coríntios estavam vivendo, ele agora traz então o que de fato é coerente. O verdadeiro amor, ou uma pessoa que ama de verdade, ele tudo sofre. Isso tem a ver com uma tolerância, queridos. Não está dizendo aqui que nós somos passíveis de qualquer sofrimento e precisamos baixar a nossa cabeça, como pessoas que não têm voz ativa, que não têm ação e atitude, para quem sabe fugir de uma situação, se esquivar de outra, e simplesmente dar a cara a tapa, custe o que custar, não. Mas está dizendo sim, seja tolerante, aprenda a sofrer. Porque quem vive o amor, quem vive em amor, inevitavelmente vai sofrer. Porque este mundo vai de mal a pior, as injustiças, as inverdades, os distúrbios, as complexidades, tudo conspira para que nós caminhemos ao contrário do que Deus quer. E quando nós decidimos viver a plenitude de Deus, para a glória de Deus, queridos, nós vamos sofrer, porque vamos ter enfrentamentos, vamos ter que dizer não para muitas coisas, e vamos ter que dizer sim para outras coisas que talvez não queremos, mas que é o que Deus quer. Então é um amor que tolera, um amor que sofre, mas é um amor que crê. E quando ele fala de crer, eu entendo como confiança, um amor que tem confiança. Claro, a gente pode entender como confiança a Deus, mas, sabe, deixa eu te pontuar uma coisa. Nós precisamos parar com esse negócio de desconfiar das pessoas. Desconfiar das pessoas. Se tem uma época em que nós desconfiamos das pessoas, é a época que nós vivemos. Porque a palavra já não tem mais valor, não é? Mas nós desconfiamos. E a gente precisa parar com isso, queridos. E entender que nós precisamos dar um voto de confiança para as pessoas, ainda que já sofremos calúnias, ainda que já sofremos, queridos, ameaças, ainda que alguém já intentou algo contra nós. Isso não quer dizer que você tem que viver amigavelmente com todas as pessoas, não é isso. Você tem que aceitar com um sorriso largo e dizer, eu te amo, meu inimigo, não é isso. Mas é dar um voto de confiança. Eu sempre costumo de entender assim, eu costumo entender sempre assim, que se Deus me amou, se Deus operou na minha vida, e se Deus me dá oportunidades, me dá chances, queridos, eu preciso também reconhecer esse favor de Deus na vida de outras pessoas e entender que também essas pessoas podem ter também oportunidades, podem ter também uma chance para mudarem e de fato serem outras pessoas. E se isso não acontecer, não tem problema, não significa que eu vou me frustrar com tal pessoa, não, mas no amor de Deus, eu quero tolerar, eu quero confiar, porque se eu viver em desconfiança, que amizade que eu vou ter? Se eu viver em desconfiança, como eu vou me relacionar com alguém? Sempre achando que aquela pessoa vai passar a perna, que aquela pessoa vai me fazer mal, que aquela pessoa está falando mal de mim. Que isso? Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus e não é de Deus, não é para a glória de Deus, mas confiarmos. Confiarmos. Deus quem nos justifica, Deus cuida de nós. Então paremos com esse negócio de ficar desconfiando das pessoas. Este amor, ele tudo espera, ele é paciente. Este amor, ele tudo suporta, ele é perseverante.
Aí, queridos, no versículo 8, no terceiro bloco deste capítulo, o apóstolo Paulo ele fala sobre a novidade do amor. Primeiro ele fala sobre a necessidade do amor, do versículo 1 a 3, depois do 4 a 7, ele fala da natureza do amor, e agora do 8 ao 13, ele fala da novidade do amor. Por que novidade? Sim, porque o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. E se você olhar para os versos antes, quando nós falamos aqui do amor relacional, do amor de um para com o outro, nós podemos entender muito bem que ele está falando de um amor personificado, de um amor que sim, ele se revela numa pessoa. E talvez você entenda, eu não posso viver assim, eu não consigo viver assim, é muito grande, isso é muito para mim, não dá para mim encarar isso. É muita coisa que o Senhor está pedindo, Deus. Mas se olharmos para Jesus, Jesus foi um ser humano que não cometeu pecado, mas viveu os nossos dilemas, enfrentou as nossas lutas, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele foi ser humano, carne e osso, como eu e você. Jesus pôde amar desta forma. Se Ele pôde amar desta forma, Ele nos ensinou e Ele diz que é possível amarmos assim. Então nós não podemos achar que isso está muito aquém do que nós podemos viver, não está. Aí no versículo 8, então ele diz, o amor jamais acaba. Por que jamais acaba? Sim, porque o amor ele é uma pessoa. Ele começa a dizer que havendo profecias desaparecerão, línguas cessarão, a ciência passará, todas essas coisas são temporais, todas essas coisas são transitórias, haverá um fim para tudo isso. Dons, talentos, atividades, eventos, tudo o que nós pudermos realizar, fazer, acontecer, vai passar um dia. Mas o amor permanece. O amor permanece. É o que está dizendo, ele não acaba. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Paulo está dizendo que este amor que nós precisamos viver, este amor que nós precisamos desenvolver como igreja, relacionalmente, queridos, é um amor verdadeiro, que vem de Deus, e que nós de fato vamos conhecer, nós vamos de fato estar diante deste amor, queridos, quando houver uma revelação. Ele diz no versículo 10, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O amor, ele não é incompleto. Nós podemos ter falta de muitas coisas nessa vida, e que nós achamos que é necessário, mas não é. E outras que são, e Deus não nos deu. Mas se nós tivermos amor, nós estamos vivendo a plenitude. Se nós estivermos amando de verdade, estamos vivendo em plenitude. Só que Paulo está dizendo que mesmo assim, tudo que nós conhecemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós temos é incompleto. E um dia vai passar e vai ser aniquilado. Quando o que é completo, quem é completo? Jesus. Quando Ele se revelar. Aí ele diz no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele está dizendo, olha, havia um tempo que eu era imaturo, mas chegou um tempo, o tempo certo, agora eu sou maduro. Eu entrei no estado ou na condição de maturidade. Então eu não sou mais menino, não sou mais aquilo que era incompleto, aquilo que era imperfeito quando eu era criança, quando eu era menino, agora na vida adulta se completou, se consumou. Paulo está considerando o seguinte, que a nossa vida aqui na terra,
A nossa passagem aqui na terra, o que vivenciamos, desfrutamos, conhecemos aqui, é tudo incompleto. Até a revelação de Deus, aqui na sua palavra, ela não é exaustiva, não é tudo o que Deus tem. Porque Deus é muito mais do que aquilo que Ele se revelou aqui. Mas aquilo que Ele revelou para nós nas Escrituras é suficiente para a nossa fé, para a nossa adoração a Ele. Mas é incompleto, se olharmos pela ótica da eternidade. Então, quando Jesus se revelar, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, então de fato nós estaremos diante daquilo que é completo, seremos maduros, viveremos uma vida de maturidade. É isso que ele está considerando, queridos. Porque agora no versículo 12, vemos como num espelho, sem clareza. Nós precisamos viver em amor, temos uma relação de amor entre irmãos, uma relação de amor como igreja, uma relação de amor como comunidade da fé, uma relação de amor, queridos, que transcendem aquilo que o mundo crê, aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo vive, no sentido de nós falarmos o que quisermos, pensarmos o que quisermos, nós agirmos da forma que queremos e não nos preocuparmos com o outro. Temos um chamado para viver em amor. Mas este amor, ele é pautado e baseado numa pessoa. Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor. E Ele está dizendo, olha, nós vamos desfrutar, viver aqui, mas ainda vamos descobrir de fato como é, quando Ele se revelar. Então nós estamos vendo como num espelho, sem clareza. E Paulo, quando diz como no espelho aqui, ele está lembrando do espelho na época, como diz os comentaristas, os pesquisadores, que na época não tinha esse espelho como nós temos hoje. Que a gente vê toda a nossa beleza, né? Ou talvez nem tanto assim. Mas naquela época o espelho era como se fosse um latão, uma lata de bronze, algum metal, polido, e ali se tinha um reflexo, mas por mais que fosse bem polido, ainda eu escutei um pastor na internet dizendo assim que é só você pegar o capô do carro aí, dependendo da cor do seu carro, você consegue ter um reflexo até legal de quem você é, se você bem polir ele, né, lavar bonitinho, dar uma polida, mas é ofuscado. Então Paulo está dizendo, como no espelho, eu me contemplo ofuscamente, eu não consigo me ver claramente como eu sou. Que dificuldade na época, né, gente? Meu Deus! E pensar que a gente tem espelho aí para dar e vender, e naquela época não tinha espelho, como ele fala aqui. Mas ele está dizendo, agora eu vejo de uma forma ofuscada, mas depois veremos face a face. Deus nos chama para viver em amor. E simplesmente obedecendo esse chamado, nós estamos nos amando, aprendendo a amar, sendo amado, distribuindo amor, desenvolvendo amor, compartilhando amor. Mas tudo isso parece ainda ofuscado, parece que a gente não compreende muita coisa. É incompleto, porque vamos pecar, vamos errar, e este amor, ele se revela no perdão, ele se revela na aceitação, este amor se revela na convivência. Mas Paulo está dizendo, ainda assim, tudo isso é incompleto, é obscuro, é ofuscado. Nós podemos ver Cristo no meio disso, podemos, mas nós só teremos uma exatidão, uma clareza total, quando Ele se revelar e estivermos face a face com Ele. Porque no espelho eu vejo a minha face ofuscada, mas quando Ele se revelar, eu estarei face a face com o meu Criador. E aí ele diz ainda, agora o meu conhecimento ele é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. O que ele está querendo dizer aqui?
Deus nos conhece de uma tal forma. Nós nem nos conhecemos, nós não nos conhecemos como Deus nos conhece. E a gente acha que se conhece, mas a gente se frustra com a gente mesmo, né? Se você é como eu, pensa numa pessoa que se frustra. Porque às vezes a gente cria expectativa com a gente mesmo e não atinge. Nem todo dia é um dia bom. Nem todo dia a gente está com gás e com força e com alegria e com ânimo como a gente gostaria. E a gente se surpreende com a gente mesmo, porque nós não nos conhecemos de fato. A terapia está aí, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre nós mesmos, né? Mas Paulo está dizendo, um dia eu vou conhecer tudo, como Ele de fato me conhece. Então Paulo está dizendo, ei, vocês têm dons, vocês têm talentos, vocês têm uma vida e uma fé vibrante, vocês são igreja maravilhosa, impactante. Mas sabe o que é a essência de tudo? É estar face a face com o seu Deus, sabe? Na convivência uns com os outros, na vida uns com os outros, no amor transbordante uns aos outros. Precisa perdoar mais, a gente precisa se aceitar mais, a gente precisa se entender mais, queridos. Versículo 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o amor é o maior deles. Paulo está dizendo que a fé um dia vai passar, nós não vamos precisar mais dela. A esperança um dia nós não vamos precisar mais dela, porque Jesus Cristo vai se revelar. Nós não precisaremos mais crer nele, não precisaremos esperar mais nele, porque estaremos face a face com ele. Mas ele é o amor em pessoa. O amor não passa, o amor não morre, o amor não se perde, o amor é eterno, o amor é Jesus. Qual é o caminho do amor? O caminho do amor, queridos, é seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus. Se você for para o versículo 1 do capítulo 14, Paulo ainda continua dizendo, sigam o amor. Ele não está dizendo peçam o amor, ele não está dizendo recebam o amor, ele está dizendo sigam o amor. Isso é uma decisão. Ele está dizendo, você precisa amar, você precisa viver nesse amor, mas como fazer isso? Tome uma decisão. Siga o amor. Entre no caminho do amor. Se for preciso renunciar a algumas coisas, renuncie. Se for preciso confessar algumas coisas, confesse. Se for preciso você empreender um esforço a mais para você viver nesse amor, viva, mas entre nesse caminho. Sigam o amor. E aí eu lembro das palavras de Jesus, que diz lá em João capítulo 3, versículos 34 e 35. Ele nos dá um novo mandamento, queridos. Ele diz assim, como eu vos amei, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Opa! Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. O seguinte, nisto todos conhecerão em que vocês são meus discípulos. Como? Se tiverem amor uns aos outros. Deus nos deu um ano de tremendas, extraordinárias realizações. Eu estou vendo aqui um amigo que trabalha muito, eu sei um pouco. Esses dias estava com ele e até perguntei, e aí, a correria está grande? Está grande. Não para, mesmo nesses dias aí, né? Final de ano, alguns estão em férias aí, né? Glória a Deus, oh aleluia, amém? Mas talvez você ainda esteja trabalhando muito. E esse amigo, não lembro se eu comentei com ele, mas só pensei. E entendendo, dia após dia, segunda a sexta, sábado aliás, né? Às vezes até tarde,
ininterruptos, imparável, constantemente. Quantas horas trabalhando, quantas horas realizando, quantas horas, queridos, se esforçando, fazendo. E aí eu venho para a igreja e lembro que nós já vivemos tantas coisas aqui. Se eu te perguntasse, o que você fez neste ano? O que você realizou neste ano? Que você pode olhar para trás e falar, uau, glória a Deus por isso. E se eu te perguntar em 2025, como você quer ser conhecido em 2025? Como alguém que realizou muitas coisas? Como alguém que fez muitas coisas? Ou como alguém que amou? Como alguém que perdoou? Como alguém que tolera mais? Como alguém que compreende mais? Como alguém que convive bem, e convive melhor, e convive mais? Vou dizer uma coisa para vocês, nós não vamos conseguir conviver com o celular, ou no celular. Isso serve para mim, minha esposa sabe disso. Fala a Deus. O celular não nos deixa conviver. Redes sociais não nos deixam conviver, e não é convivência. Convivência é olhar nos olhos, é ouvir a voz, é tocar, é sentar junto, é estar perto, é gastar tempo. Como você quer ser conhecido no ano que vem? Como alguém que fez grandes, extraordinárias coisas para Deus, ou como alguém que ama a Deus, e como alguém que transborda este amor às pessoas? Porque você pode não fazer nada, mas se você ama, você já está fazendo tudo. Mas certamente se você ama, você vai fazer. Porque não tem como ficar parado. Quem ama, não tem como ficar parado. Quem ama, quer servir. Quem ama, quer ajudar. Quem ama, quer se voluntariar. Quem ama, quer contribuir. Então Paulo está dizendo, parem de ser igreja que tem um melhor culto, sabe, que tem as melhores coisas. Parem de ser igreja de vitrine e passam a ser uma igreja de essência. Uma igreja não que vibre para o mundo, mas uma igreja que transborda vida entre vocês. Porque se vocês transbordarem este amor, essa vida entre vocês, o mundo conhecerá vocês. Sertanópolis não precisa ver os nossos eventos, Sertanópolis não precisa ver as nossas atividades, nossas programações, queridos, que são bênção e alcançam vidas, para a glória de Deus. Sertanópolis precisa conhecer que esta igreja é uma igreja que ama, que cuida, é uma igreja que convive, é uma igreja de família, família da fé. Fique em pé, por gentileza, queridos. Senhor, Senhor, nós precisamos aprender. O Senhor quer nos ensinar. Dá-nos um coração ensinável, Senhor. Nós te louvamos por tanto que nós já vivemos. E nós sabemos, Pai, há vidas aqui, Senhor, que amaram tanto neste ano, que transbordaram amor, que se doaram, se entregaram com muito afinco e empenho por amor, que fizeram acontecer por amor. Ah, Senhor, mas quem sabe alguém aqui, Senhor, que está dizendo, meu Deus, como eu preciso aprender. Senhor, eu sou o primeiro a dizer, Senhor, me ensina. Eu preciso amar como o Senhor amou. Eu preciso amar como o Senhor Jesus amou. Eu preciso, Senhor, me ensina. Eu quero, Senhor Deus, ter uma nova jornada contigo. Quero ter uma jornada de amor. Não quero, Senhor Deus, me entregar a atividades simplesmente, mas eu quero, ó Deus, fazer por amor.
e entender que eu sou amado pelo Senhor, e o Senhor me chama para amar outras pessoas, e aquilo que eu faço é um sinal de amor, sim, mas há pessoas que, Deus amado, precisam da minha presença, precisam da minha voz, precisam do meu abraço, precisam, Senhor, do meu tempo. Senhor, me ensina a não olhar só para mim, Senhor, mas a olhar para aqueles que o Senhor colocou à minha volta, e que são oportunidades que o Senhor me dá de seguir os seus passos, Senhor, de ser como o Senhor. Me ensina, Jesus. Você pode dizer isso? Me ensina, Jesus. Me ensina, Jesus, a te amar como o Senhor amou. Senhor, nos batiza com o teu amor nessa noite. Transborda o teu amor nessa casa, transborda o seu amor em cada família, transborda o seu amor em cada casamento, Senhor, no nome de Jesus. Que possamos ser uma comunidade que transborda o amor, porque vivemos isso em nossos lares, e nós trazemos isso da nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, vamos cantar essa canção como uma oração ao Senhor.
Senhor, com teu amor. Do amor que faz mudar o mundo. Sabe o que Deus espera de você? Um amor verdadeiro. Deus espera de nós um amor verdadeiro. É simplesmente seguir os passos de Jesus. Você sabe como fazer isso. Você sabe, é simples. Aprenda com o Senhor Jesus. Deseje um ano não simplesmente de ricas bênçãos, mas diga assim para o Senhor: Senhor, usa-me como uma bênção na vida de muita gente, porque eu creio que fazendo assim nós estaremos cumprindo o nosso chamado, nosso ministério, a missão que Deus nos confiou: amar as pessoas, amar o mundo e de fato revelar o amor de Deus entre nós e aonde formos, no nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de eu impetrar a bênção, quero só lembrar que nessa terça-feira, feriado, aliás, véspera de feriado, nós não teremos a Noite da Esperança ainda. Nós voltaremos na outra semana, mas no domingo que vem, dia 5, nós teremos os 2 cultos, pela manhã e à noite, culto de ceia. Nós aguardamos todos vocês com muita alegria. Recebam a bênção, queridos, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a força, a amizade, a liderança, o poder do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre a igreja de Deus na terra, hoje e sempre, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e um 2025 maravilhoso e abençoado.